boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos. É com muita alegria que estamos dando continuidade ao estudo do programa O Homem em Conflito, Desafios para o Ser Consciente, com base na obra da mentora Joana de Ângeles. Esta é uma iniciativa do NSP, a Federativa Espírita Holandesa, em parceria com a AME Brasil. O tópico de hoje é a raiva e será apresentado pelo nosso querido Dr. Gelson. Gelson, a palavra é sua. Ok. Então, é um assunto bem prático, né? Porque envolve o nosso campo emocional e, de uma certa maneira, é uma realidade que todos nós, em maior ou em menor grau, vivenciamos, né? Então, de uma certa maneira, todos nós, em alguma medida, em algum momento da nossa vida, sentimos raiva, né? Então, seria interessante a gente poder pensar junto antes, né? Em que momentos percebem que a raiva aparece? Ou seja, você consegue identificar a raiva com algum tipo de padrão comportamental, com algum sentimento, com algum tipo de condição interna? Se a gente poder pensar assim, naqueles momentos que a raiva nos pega, né? E parar um pouquinho para refletir, né? O que que aconteceu comigo para mim estar nesse estado, né? Para me responder emocionalmente dessa maneira raivosa. Você teria alguma ideia? Ah, geralmente, quando você acha que alguém fez algo que não foi bom para você, ou que agiu de má fé, ou que mentiu para você, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de ação em direção a nós, que pode ser verdadeiro ou não, às vezes a gente percebe assim, mas às vezes nem é desse jeito, é que às vezes pode deixar a gente com uma certa raiva, né? Uhum. Muito bem, isso é bem comum, né, Maria? É. Que mais? Alguém mais tem alguma ideia de que momentos, além desses, pode provocar raiva? Alguém teria alguma ideia? Talvez quando a gente perde o controle da nossa vida, Uhum. ou das nossas ações, ou do que estamos envolvidos, familiares, ou perca do Uhum. controle, eu acho que também nos causa muita raiva. Sim, é verdade, né? Quando as pessoas perdem o controle, às vezes elas ficam com raiva. Aham. Mais algum outro tipo de exemplo, de percepção de quando a raiva pode se apresentar na vida da gente? Ai, eu fico com raiva quando. Não, meu Deus, quando é que eu fico com raiva mesmo? Eu acho que é quando mais atinge meu coração é quando algo fere um dos meus filhos. Uhum. Quando alguma coisa acontece, e que interfere na vida dos teus filhos, tu fica com raiva. Alguém fere a, os sentimentos dos teus filhos. Eu acho as injustiças, entendeu? Não somente injustiça em volta de mim, mas injustiça externa, entendeu? Coisas Uhum. que a gente se sente incapaz de resolver, de se incapaz de Justamente. contribuir por algo, não é? É, A gente não pode, por exemplo, como o Socorro disse, a gente não pode assumir o papel dos nossos filhos, entendeu? A gente não pode estar na frente e evitar a dor dele. é, Ou algo também que nos aflige, que vem contra os nossos valores, também dá raiva, entendeu? Que vai Uhum. ter que você não consegue se explicar, entendeu? Do teu ponto de vista. E também, às vezes, a gente Uhum. é muito radical no que a gente pensa e não consegue abrir esse pensamento, né? Abrir a ideia, peraí, o outro é diferente, eu também tenho que aceitar. E por que eu estou com raiva? Não é? Tem que se Uhum. questionar. Eu penso dessa forma. Os momentos que pontos
que eu acho que vem a raiva dessa forma. É muito mais pela injustiça que eu acredito, em todas as suas nuances. Uhum. Ok. Então, você vê que tem várias situações na vida da gente onde a raiva emerge como uma resposta emocional, né? Então, a gente está É, vendo que a raiva é uma resposta emocional. é, E essa resposta emocional tem a ver com algum tipo de conflito, né, interno, né? Alguma coisa aconteceu que nos desestabilizou e, de uma certa maneira, a resposta emocional é, é a raiva. Então, o que a gente pode pensar de maneira geral, primeiro, de tudo que vocês falaram até agora em relação a isso? Então, a gente está vendo que a raiva é uma forma de instabilidade. Por algum motivo, alguma coisa sai fora, né, ou do controle que vocês falaram, ou da nossa expectativa, ou de uma certa maneira não corresponde ao nosso ideal, ou expõe uma dor, uma fragilidade, né? Então, são situações, né, de uma certa maneira, que podem nos provocar esse tipo de reações emocionais, né? Então, de uma certa forma, eh, só que a questão da raiva, então, é uma emoção inerente ao ser humano nessa condição ainda evolutiva, né? E Joana fala que a questão toda, né, eh a gente não precisa se envergonhar de ter raiva. Então, uma reação normal na condição atual, no trânsito humano que a gente vive, porque, na verdade, a gente, nós temos algumas emoções que são coisas mais básicas, né? E a raiva está entre uma delas. A raiva, o medo e a tristeza são consideradas algumas emoções básicas, desagradáveis, comuns que os seres humanos têm, né? O problema da raiva começa, né, quando essa emoção induz a movimento violento de ataque ou defesa. Aí, realmente, a gente é tomado pela raiva, né? De uma certa maneira, né? Como se a raiva fosse um tipo de defesa, né? Então, de uma certa forma, né? Antigamente, entendia a raiva como uma resposta algum fator que nos ameaça. E nesse nível mais primário da nossa memória ancestral, né, essa ameaça está ligada a uma ameaça da própria vida. Então, quando alguma coisa nos ameaçava nossa integridade física, a raiva era uma defesa, uma reação defensiva, né, em relação a esse temor ou essa defesa de algo que está, de uma certa maneira, nos gerando, né, uma ameaça. Então, de uma certa forma, né, a resposta da raiva, né, tem a ver com um certo efeito ainda do nosso instinto de preservação, né? E só que, com o passar do tempo, essa resposta não está mais ligado à nossa integridade física, mas à nossa imagem emocional, nosso ego. Não é mais a vida física ameaçada, mas aquilo que para nós é importante do ponto de vista egóico, ou seja, que desestabiliza e ameaça a nossa tranquilidade, o nosso equilíbrio, ou a nossa vida enquanto imagem egóica que nós temos de nós mesmos, né? Então, de uma certa maneira, de uma certa forma, né, a Joana vai falar, e isso, de uma certa maneira, se torna mais complicado, né, quando ela se dá de forma muito intensa, né? Ele está falando já de um ego desajustado, né? E aí, alguns tipos de resposta raivosa
ligado a uma condição, muitas vezes, de insegurança, né? Porque daí, quando a pessoa se sente insegura, ela facilmente vai se sentir ameaçada. E aí a raiva pode ser uma resposta automática. Então, claro, tem pessoas, né, que reencarnam com uma predisposição de outras vidas, porque isso pode se tornar um hábito, né, dentro de nós, né, e já tem uma tendência a ser uma pessoa raivosa. Então, tem pessoas que são raivosas, né? Então, ou seja, ela estabelece um padrão de comportamento onde a resposta delas facilmente descamba numa raiva, né? Tanto é que existe processo de educação, né? Para poder trabalhar, educar, superar, né? Raiva. Então, tem pessoas que realmente têm um descontrole e qualquer resposta emocional vem com muita raiva. Então, aí a gente já vê uma certa patologia, né? Que, de uma certa maneira, a pessoa é tomado por uma condição muito presente na vida dela, que faz com que ela se perturbe muito facilmente e se desequilibre emocionalmente, tendo essa resposta raivosa, né? Então, a raiva, num certo grau, ela é natural, né? O que a Joana coloca, que é importante, é não dissimular, ou seja, não esconder que a gente está com raiva, porque essa forma de dissimular faz com que a gente disfarce e essa raiva vai ficar corroendo nosso mundo interno, gerando prejuízo para a nossa saúde, para a nossa saúde tanto emocional como física, porque essa raiva pode se transformar em tumores, né, depois, ou outros tipos de respostas somáticas, né, pela raiva, problemas ligados aos rins, aos pâncreas, né? São órgãos de digamos assim, amortecimento das emoções, né? É. Então, assim, então a gente vê que a raiva pode estar ligado a também uma autocompaixão, né? A Joana fala, né? Ou seja, a gente fica incomodado por causa de que a pessoa, entre aspas, nos feriu, né? E aí a gente pode se sentir injustiçado e tem a raiva como uma forma de revide emocional, né? Pela agressividade. Então, a raiva tem um componente agressivo aí, né? E, claro, aí tem vários elementos ligados à raiva, né? Então, a Joana, ela basicamente vai trazer, né, que essa raiva é um conflito entre o que se quer e o que se é, né? Então, ou seja, o que se quer enquanto imagem egóica e o que se é realmente enquanto self. Então, essa tensão entre o que se quer, o que se deseja, o que espera e a realidade não corresponde à expectativa do ego, isso é um fator gerador de raiva. Então, uma das grandes elementos, né, que, que gera raiva é a frustração. Então, a frustração é um elemento bem presente assim, como desencadeia uma resposta raivosa, tá, gente? Então, isso a gente vai ver assim, né? Então, por isso que a Joana vai falar, toda vez que no conflito existencial, é justamente isso, né? Que toda vez que o ego se sente ferido, né? Ele libera esse adversário, né? Que destrói a paz dentro de nós mesmos, né? Então, porque o ego está ferido, né? E essa ferida do ego, né? Pode se dar de várias maneiras. Uma delas é a frustração.
Então, e essa frustração pode ser em relação ao outro, posso ter raiva do outro, ou eu tenho raiva de mim mesmo, né? Como você fala: perdi o controle, eu tenho uma cobrança excessiva, pessoas que são muito exigente e as coisas não correspondem à exigência dela, ela tem uma raiva consigo mesma. "Ai, que raiva que eu não consigo. Ai, que raiva de mim", porque, né. Então, essa raiva pode ser autodirigida, né, ou ela pode ser dirigida ao mundo externo, ao mundo ou a alguma pessoa, né. Então, dessa maneira também pode acontecer, de ser elementos geradores de raiva. Então, dentro desse universo de frustração, né, há também, é isso que a Joana está colocando, né, sensações de impotência e desvalor. Toda vez que você se sente impotente frente a alguma coisa, né, isso também pode gerar raiva, né, ou desvalor. Então é muito comum, por exemplo, a gente ter raiva daquele parceiro que nos abandona, ou que nos rejeita, ou que, de uma certa maneira, nos quebra com o contrato, né, afetivo, né. Então, a pessoa, fez isso comigo e me deu raiva da pessoa. Essa raiva é uma forma de querer destruir a imagem do outro que está muito valorizada. Porque quando a gente valoriza muito uma pessoa, o que acontece? A gente fica botando uma energia muito grande no outro e pouca energia na gente. Então tem um desequilíbrio de valor, né. A pessoa, ainda mais que a gente está apaixonado, né, então a pessoa está lá, né, ganha para nós um status de algo especial na nossa vida, né. E de repente, aquela pessoa não corresponde à nossa expectativa. E aí dá uma raiva que o outro frustrou essa expectativa. E essa raiva, ela é uma resposta defensiva do ego, justamente para tentar destruir aquele objeto exagerado de afeto, porque daí eu desqualifico ele, aí eu fico falando mal dele, eu fico dizendo, lembrando as coisas ruins que ele fez, para quê? Para diminuir aquele valor excessivo e aquela energia que estava no outro voltar para mim. Então, só que essa destruição é simbólica, né. Agora tem gente que leva isso muito a sério, e quando essa raiva é muito intensa e muito primitiva, a pessoa fica tomada da raiva e aí fica preso na raiva. Vai gerar daí o ressentimento. A mágoa, o ressentimento, né, são frutos também da raiva, né, mas daí entra num processo mais negativo, né, em relação à raiva, né. Então, por isso que a raiva tem a ver com a questão da autoestima, né, pessoas que perderam a autoestima ou, de uma certa maneira, colocaram um valor muito grande no outro e o outro decepcionou elas ou não correspondeu, isso é um fator de raiva. Então, o que a gente nota do ponto de vista psicológico, né, gente, em relação à raiva, é que às vezes ela é uma emoção secundária, né, para poder encobrir algum outro tipo de sentimento primário. O que eu quero dizer com isso, tá? Muitas vezes, por exemplo, a raiva é uma forma de encobrir a tristeza. Então, a pessoa não quer contatar com a tristeza porque dói, né? Vamos pensar nessa questão que eu falei agora de uma decepção amorosa, né? Eu fico triste, tá dolorido para mim ter que viver o luto da separação. E às vezes, então, para mim não ter que contatar com a tristeza, eu então respondo com raiva. Então a raiva pode ser uma forma de encobrir a tristeza, tá? Então, às vezes ela funciona justamente como uma defesa, uma emoção secundária para encobrir um outro sentimento que é primário, que está por trás daquilo, né? Por isso que é importante, por isso que eu perguntei para vocês no começo do nosso estudo hoje, quando você tem raiva, o que está acontecendo? Em que momento é? Para gente poder entender e aprofundar,
e tentar entender qual é o sentimento que muitas vezes está por trás da nossa raiva. Porque essa raiva é uma resposta já, né? E às vezes essa resposta está comprometido com um sentimento interno. E o mais importante é entender justamente, né, aquele sentimento que não foi digerido, ou algum tipo de conflito interno, né? E poder, de uma certa maneira, então, entender para poder elaborar aquele processo e tu poder se libertar dessa raiva. Bem, até aqui alguém quer perguntar alguma coisa, tem alguma coisa para colocar? Senão a gente segue adiante. Jéssica, você falou de três coisas, né? Três emoções básicas, que foi a raiva, o medo e a tristeza. Aí você falou dessas emoções primárias e as emoções secundárias. Pela experiência com crianças, né, que eu trabalhei muitos anos, eu percebi que a raiva ela está muito associada ao medo. Então, eu via muito isso claramente, entendeu? Que o medo era tão grande que eles usavam a raiva, entendeu? Não me toque, não chegue perto de mim. Mas era por causa de outra situação, entendeu? Que estava acontecendo. E eu fiquei questionando isso. Até com meu neto também, eu percebo isso também. Então, você falou uma coisa muito, muito interessante que eu não tinha visto assim, dessa forma, entendeu? Do porquê porquê essa básica, né? São duas coisas básicas, na verdade, né? A emoção e a raiva. Mas nesse caso, a raiva cobria a emoção, o medo, não é isso? Sim, porque a raiva é uma resposta de defesa, né? Como eu falava antes, né? Quando eu me sentia ameaçado fisicamente, eu respondo com raiva. Agora, a ameaça não é mais física. A ameaça é enquanto a minha estabilidade, integridade egóica, né? Então, quando eu tenho medo, eu estou sentindo uma ameaça de estrutura. Quando eu sinto tristeza, eu fico, de uma certa maneira, fragilizado. Então, a raiva é justamente uma resposta, muitas vezes, exteriorizada a uma ferida minha, seja, de uma certa maneira, uma ameaça, seja uma impotência, seja um medo, né? Ou uma defesa para não contatar com a terceira. Então, a raiva geralmente é uma forma de defesa, né? Então, toda vez que seja impotente, ameaçado, né? Seja ou, né, através do medo ou frente a uma tristeza, a raiva pode ser um elemento de resposta, né? Que a gente tem para lidar com aquele momento que de incapacidade, né? De poder trabalhar naquele momento, ter condições de assimilar e elaborar aquela experiência que eu estou vivendo, né? Claro, né? Pode ficar num ciclo de raiva, como eu falei antes, né? Que é o ciclo vicioso, né? A pessoa se adapta daí a esse padrão, passando a gerar um comportamento agressivo, né? E aí uma postura contínua de mau humor, né? Uma pessoa raivosa, né? E fica daí, né? Porque né? É, essa raiva nossa, né? Geralmente até ser construída na nossa dinâmica familiar, né? Quando diante de constelações familiares, né? Pais imprudentes e rigorosos, não há diálogo, castradores, né? Tudo isso pode gerar raiva, né? Por uma revolta da criança, né? Então, toda vez que a gente vai acumulando estados de amargura na nossa vida, a falta de oportunidade de defesa ou de justificar, isso pode gerar um tipo de revolta interna, surda. E aí, em algum momento, eu explodo de maneira indevida, né? Porque eu vou acumulando isso. Então, eu posso ter também explosões de raiva por acumular experiências negativas, né? E que refletem, né?
cargas muito pesadas que eu fui engolindo, suportando, mas chega uma hora que eu não consigo, né, mais suportar esse tipo de carga. Então, vou dizer assim que a raiva tem duas procedências aí, né, duas vertentes. Uma de natureza espiritual, originária em existência pregressa do espírito, né, em função dessa coisa mais orgulhosa e defensiva, de se impor, e de uma certa maneira, com resquício da agressividade, né? Que às vezes quer ter até impor nos outros, né, uma forma de controle, né? E quando o mundo não responde, né, essa opressão orgulhosa, eu posso responder com raiva, né? Ou outros aspectos que pode estar ligado a essa emoção também de outras vidas, né? Ou uma reatualização, um despertar a partir do contexto atual, precisa dessa existência presente, né? Quando fatores temperamentais, né, educacionais e, fatores também econômicos, né, podem gerar situações de conflitos que eu respondo por raiva. Então, existe um conflito ancestral de um lado, né? Né? E às vezes também está ligado à culpa, né? A Joana coloca, né? Como uma culpa que também me gera uma certa alerta, né? E eu posso criar uma ideia e projetar no mundo que, de maneira inconsciente, é claro, isso não é uma coisa consciente, né, gente? Que o mundo é hostil, né? Porque eu estou me cobrando, né? Então eu não estou bem comigo. Então eu faço uma ideia como se o mundo fosse um mundo que não me acolhe, o que é hostil. Então eu fico, de uma certa maneira, com essa sensação latente dentro de mim, né? E aí qualquer coisa que o mundo se apresente, eu respondo a partir dessa fantasia de hostilidade que eu carrego como uma disposição, né, interna, que está lá a partir da culpa ou da insegurança psicológica, que pode ser um desencadeador da raiva. Então, muitas vezes, a raiva ela é uma resposta também a fatores, né, a quais eu não consigo entender de imediato, não consigo elaborar, compreender, entender. E aí, como eu não consigo lidar, eu tiro, né, de mim essa resposta mais primitiva, né? Então, toda vez, né, que eu me sinto vizinhado, né, e de uma certa maneira pressionado, incapaz, né, de ocupar meu lugar, ou mesmo de se autopromover em alguns casos, eu posso também responder com uma certa raiva, né? Então, às vezes, por isso que essa raiva, né, pode, às vezes, se voltar contra mim mesmo, né? Porque eu posso fazer da raiva um processo de autopunição. Eu espero isso do mundo. Como o mundo não realiza essa fantasia, eu me puno negando a alegria de viver. Tu vê, essa negação da alegria de viver, né, é um tipo de raiva interna, né? Eu conheço, por exemplo, eu tenho uma conhecida minha, que ela foi muito desqualificada pelo pai e pela mãe, né? E acho que não é merecedora da vida. Então ela tem um tipo de raiva contra ela mesma, né? Ela desenvolveu uma fibromialgia e toda vez que tem alguma coisa boa, ela se boicota, né? Porque no fundo ela tem raiva dela, como se ela não fosse merecedora, ou então ela foge qualquer recurso, né, que pode torná-la feliz, impedindo também relacionamentos positivos por não acreditar ser merecedora. Ou ela pode, em outros casos, né, se armar de agressividade, né, para não evitar a aproximação. Então ela já tem uma atitude agressiva
que ela se coloca nesse lugar de estar à margem da vida, né? Então, por isso que é muito certo isso que foi colocado para vocês, né? Muitas vezes o medo, né, é uma raiz psicológica da raiva, né? O medo do afeto, o medo da agressão, o medo, né, de não ser acolhido e assim por diante, né? Então, tudo isso, de uma certa maneira, pode estar ligado também na raiz da raiva. Alex, quer colocar alguma coisa? E boa noite, gente. Boa noite, doutor Gelson Roberto. Eu tenho uma pergunta. A raiva também? Não, não é uma pergunta, mas a raiva e também e pode ser devido anos e anos de você ser uma pessoa que você está sendo manipulado, usado, aí você começa a descobrir tudo, aí você vê que tudo que aconteceu, as pessoas estavam te usando, te manipulando e começa a subir tudo aquilo. Aí sobe. Aí vai chegar uma hora que você vê as coisas, o seu olho consegue enxergar tudo, você vai botar para fora. O universo vai virar. E se você não sacudir lá em cima, ah, desculpa falar. Se eles não vê que você está sacudindo, gritando, berrando, puxando para fora, não vai melhorar. Às vezes é bom você soltar para fora e não ficar engolindo sapo o tempo todo. Não ficar baixando a cabeça para todo mundo, dizer eu vou fazer isso para eles, eu vou fazer isso para todo mundo. Não. Chega uma hora que Porque a estafa chega, basta. Agora eu levanto e faço. Então, de uma certa maneira, né, Alex, foi o que a gente estava falando antes, né? Quando no ambiente a pessoa não encontra, né, um espaço e é negado a ela, né, ou de maneira injustificada, né? Ela não tem oportunidade de poder colocar ou se defender, ou é explorada, né? Por isso que eu falei, ela pode explodir em algum momento, né? Porque ela vai acumulando, né? É, e aí ela se dá conta do quanto, como tu falaste, né, ela foi frustrada nas suas expectativas, injustiçada, desmerecida, né? Aí ela faz uma resposta de oposição, né? Para desafiar, né, e tentar romper com aquele ambiente castrador e sufocante, né? Mas o ideal, nesse caso, né, Alex, é que a pessoa consiga ter recurso interno e rompa de outra maneira, cuidando dela, né? Quanto mais eu conseguir cuidar de mim, quanto mais eu conseguir, de uma certa maneira, fazer valer o meu valor, né? De uma certa maneira, me oportunizando, menos eu vou me deixar afetar pelo poder, pelo comportamento do outro, né? Menos eu vou depender de ter que destruir o outro. Eu tenho que destruir o outro porque, no fundo, o outro ainda é muito grande para mim, né? Eu me sinto oprimido pelo outro. Na medida que eu me liberto internamente e consigo me autoafirmar, né? Me reconhecer, me amar, né? E me valorizar, eu não preciso mais responder dessa maneira, né? Porque daí eu posso ignorar o outro, né? E desvalorizar ele, né? Ou seja, não dá valor para o que vem do outro, né? Porque eu me acredito agora portador de valor, né? E reconhecer que o outro está errado, né? Que o outro, né? É, não tem o controle sobre mim e nem o poder de determinar o meu valor. Então, todo o processo também aí nosso, né? É a gente poder realmente ir, né, conquistando, né, uma imagem positiva e resgatar o nosso valor interno.
Então, isso correto. vai nos ajudar Mas, a não precisar lidar com tanta raiva assim, né? correto, mas eu acho, e na minha opinião, é que muitos dos seres humanos, o mais difícil disso é o perdão, é perdoar. Por isso que a gente carrega essa raiva. Se você não perdoar, você vai, a toda hora vai ficar acumulando aquilo lá. Mesmo a pessoa que te fez o mais mal, que fez o que fez com você, mas o perdão é tudo. E é Assim, difícil, é muito difícil perdoar. Muitas é pessoas difícil. têm a dificuldade de perdoar. Claro. Porque a Joana vai dizer que quando a gente é ofendido, né, injustiçado, ou mal compreendido, ou julgado de maneira equivocada, né, a gente tem o direito de expressar o nosso sentimento à pessoa que nos fez isso conosco, né? Seja familiar, amigo, algum colega profissional, mas ela diz sem queixa e sem mágoa, né? Porque todos nós erramos, né? Todos nós temos fraqueza, então, né? E de uma certa maneira, né, Alex, é uma ilusão a gente achar que no mundo a gente em algum momento vai passar ileso, né? Em algum momento alguém vai, né? Vai ter incompreensão, vai ter injustiça, vai ter provocação, vai ter inveja, vai ter, né, algum tipo de ou traição, ou abandono, né? Então é da vida, né? A gente ter que lidar com situações de injustiça, né? Seja por que nível for que se dá esse processo nas relações humanas, né? E se a gente, então, se for responder sempre com raiva, né? A gente também, de uma certa maneira, vai criando um campo instável na vida da gente. O que a gente tem que construir realmente é uma capacidade de poder não se perturbar pelo momento do outro. Mas não quer dizer que a gente não tenha que dizer, olha, isso que tu fez é algo que não se deve fazer, tu, né? Tu tem o direito de se colocar. Mas não vale a pena deixar que o outro tenha esse poder de nos machucar e de lesar nossa alma, a gente sair de lá daí com essa dor que a gente não precisa carregar. Porque daí dá muito poder para o outro, dá muito valor para o outro, né? E aí, por isso que o perdão, na verdade, não é uma libertação do outro dentro da gente, né? Porque o outro está lá na vida dele, né? Então, a gente tem que se libertar desse fantasma que a gente carrega dentro da gente, né? Isso que é o mais importante. Tudo bem, obrigado, Josi. Alguém mais quer trazer alguma questão em relação a essa questão da raiva? Eu gostaria de perguntar em que Sim. altura essa raiva ela é benéfica para nós. É, a raiva é uma defesa, né, Gigi? Então, de uma certa maneira, a raiva é uma forma de demonstrar, né, algo que resultou, né, em uma decepção, uma frustração, ou né, a Joana cita várias situações, pode ser uma perda de emprego, um prejuízo financeiro, a traição de um amigo, né? Então, essa raiva é uma resposta emocional meio que instintiva, né? Mas, né? É, é, então, a gente tem que, de uma certa maneira, né, diluí-la depois. Né? Então, é, toda raiva é uma resposta da gente. Que tá? Ela é normal, não é que ela seja boa. Ela é boa quando é uma necessidade de te salvar, como o Alex falou, de uma situação que, de uma certa maneira, está sendo opressora. Então, a raiva é uma resposta que dá uma medida que aquilo é uma coisa terrível. Olha, a minha raiva, às vezes as nossas emoções é uma forma de qualificar, né, o nosso sentimento.
né? Se alguém pisa no meu pé, né? Eu fico quietinho, o outro, de repente, não vai perceber. Eu estou ali, né, com o meu pé sendo esmagado, então eu tenho que dar um grito: olha só, não pisa no meu pé, né? É a resposta emocional da dimensão da dor também da gente, né? Então a raiva é uma resposta emocional que fala: olha, isso me tocou, me doeu, me incomodou. Agora tem que ver se essa raiva é justa ou injusta. E mesmo sendo justa, né, a gente tem que, de uma certa maneira, tentar elaborar, né, para a gente não ficar tomado por ela, né? Porque daí isso acaba ganhando uma proporção destrutiva na vida da gente, né? Então a gente tem que diluir ela, né? Então aceitar que a gente sentiu com raiva, então não é negar, não é fingir que aquilo não te incomodou, mas trabalhar isso, meditando sobre esse processo que a gente viveu, né? A raiva contra a gente, trabalhar também o auto-perdão, reconhecendo que a gente pode errar, que a gente não é perfeito, aceitando também a nossa fragilidade, a nossa impotência. Então, é todo um trabalho, então, de que a raiva nos aponta a algo que tem que ser reconhecido dentro de nós. Então, nesse sentido que ela pode ser positiva. Mônica? Oi, mais uma vez, mas essa é rapidinho também. Pode falar. Porque Gigi falou uma coisa que eu sempre busquei entender o porquê disso impulsiona para fazer algo físico. Vamos falando da parte fisiológica. Você falou que a raiva realmente ela pode trazer a doença psicossomática, né? Claro, né? Mas trabalhando durante muitos anos como atleta e como bailarina em palco e trabalhar no ritmo muito mais acelerado, a raiva para mim eu utilizava ela para treinamento, eu utilizava ela também para palco. Então, porque eu percebia que é como se fosse uma adrenalina em excesso, vamos dizer assim, não sei se pode utilizar essa forma, de que eu conseguia, entendeu, atingir algo e passar por aquela fragilidade, porque em todo palco, todo mundo sente medo para pisar no palco. A mesma coisa, uma pré-momento antes de uma competição. E agora, assistindo às Olimpíadas, a gente vê a fisionomia dos atletas, né? Um pouquinho antes de começar. É muito interessante e uns até dão uma tapa no rosto, né? Para ficar com raiva e conseguir ultrapassar aquela dificuldade. Esse não pode ser também um lado positivo? É assim, Mônica, os antigos, em alguns povos originários, né? Eles quando um herói do grupo foi morto, a tribo foi assassinada, eles traziam a família do morto e faziam provocações para os guerreiros da tribo, né, com materiais do morto, para provocar realmente a indignação e a raiva, para ter mais força de combater o inimigo. Então, a gente sabe que a raiva induz a movimentos violentos de ataque ou defesa, e isso aumenta a força corporal, né? Na raiva, o sangue flui para as mãos, e tornando mais fácil golpear o inimigo, por exemplo, né? Há um aceleramento dos batimentos cardíacos e uma onda de hormônios te invade, entre eles a adrenalina. Então, a adrenalina gera uma pulsão, uma energia suficiente para uma atuação vigorosa. E por isso que a raiva pode ser canalizada, né, por essa adrenalina a uma resposta física, né? Fica com mais força, tem mais energia, né? Então, que a raiva era realmente uma defesa à própria vida. Então, a raiva era uma forma de tu, mobilizar essas cargas hormonais, né, para poder, de uma certa maneira, dar uma resposta à altura, né? Então, sim, a raiva pode ser um fator desencadeador de uma resposta física, né? Porque ela realmente, a gente sabe que ela gera níveis elevados de adrenalina e cortisol, né? Só que o problema é que o cortisol demais, né? O cortisol é liberado quando tu interpreta que alguma coisa vai te ferir
porque ele ajuda na cicatrização, então ele já prepara o corpo para as feridas, né? Mas cortisol demais vai estressando, ele pode contrair os vasos sanguíneos e subir a pressão arterial, né? E também pode endurecer e degenerar as artérias mais rapidamente do que as pessoas calmas, né? Então, então tem ganho, mas também tem perda. A gente tem que ver em algum momento uma raiva controlada, né? Uma raiva enquanto uma fantasia, uma imagem que te traz esse movimento assim, né? Mas porque tu pode ser calmo, né? Esses pesquisas, né? Como a teoria do fluxo, né? Que das respostas de desempenho de atleta, de artistas, mostram que mais do que a raiva, o melhor dá condições de uma resposta superior, né, em desempenho, é quando tu consegue ter um ego focado e, ao mesmo tempo, uma sintonia positiva com o ambiente em tua volta. Então, essa integração oferece um tipo de estado mental especial que as coisas acontecem de maneira muito forte, muito mágica e positiva, né? Então, isso é melhor do que a raiva, mas a raiva, com certeza, pode ser, sim, em algum momento, uma alavanca, né? Para uma ação, né? Mais vigorosa, né? Então, isso pode acontecer, sim. Mas a gente tem que ter cuidado, né? Que a gente não possa alimentar, né, e criar uma dependência, né, ou um processo que possa ter, em algum momento, consequências também negativas, né, porque a gente sabe que excesso de raivas, ou raivas escondidas, os raivas não trabalhadas, pode gerar enxaqueca, problema digestivo, insônia, ansiedade, depressão, ataques do coração, infartes. Tem várias consequências da raiva, né? E outras, e como a Joana falou, até tumores pode ser. é, Claro, tem que sempre ter uma predisposição também nossa no perispírito, né? Mas aquela raiva acumulada vai acabar, né, ajudando, proporcionando, desencadeando processos internos de estados, né, de tendências patológicas que a gente carrega, né? Então, a gente tem que só cuidar um pouquinho isso, né, gente? Nossa, Muito em, pri- obrigada, muito obrigada. em princípio, a raiva ou deveria ser uma emoção passageira, né? Quer dizer, Sim, forte, mas passageira, né? Porque a gente está vendo que se a pessoa fica num estado raivoso, o desequilíbrio é muito grande, né? com certeza. Então, a raiva é um mecanismo, né, de defesa, mas a gente já tem condições de usar defesas mais adequadas, né? A gente já está numa condição de humanidade, né? A gente já pode usar de outras formas de resposta que não seja a da raiva, mas, né, ela pode acontecer em algum momento. O importante é que realmente não se deixe levar pela raiva e fica tomado para não gerar essa mágoa e esse estado de ressentimento que é muito ruim daí, né? É, oi, professor. Sim. Eu gostaria de saber. Ai, estou aqui confusa. A irritabilidade é o início da raiva? É um processo inicial da raiva, a irritabilidade? Não necessariamente. A irritabilidade pode ser uma resposta emocional da raiva. Então, Hum, a irritabilidade pode gerar raiva e a raiva pode gerar irritabilidade. Então, a gente pode ah, ser consequência da raiva. Sou muito, né, que fica com raiva pode ter um problema de humor, né? Então, sou irritável, né? Porque a irritabilidade pode ser um sintoma de depressão, um sintoma de raiva, né? Então, muitas vezes, né, a pessoa já fica naquele estado daí, né?
irritadiço porque tem uma coisa mal resolvida dentro dela, que pode ser a raiva. A raiva pode vir antes. Então, no caso, ela pode ser uma pessoa assim que se irrita por tudo. Ela pode ter uma raiva dentro dela que não foi trabalhada. É isso? Pode, isso, com certeza. Porque até pode se ver que não tem a ver, mas assim, um exemplo, uma criança quando está muito cansada, ou um adulto quando não come, assim, está morrendo de fome, aliás, ele tem uma irritabilidade grande. Tem gente que fica muito, muito irritado. Sim, sim. Porque aí que tá, né? Toda frustração, né, gera um desconforto, né? Então, tem pessoas que lidam melhor com a frustração. Outras pessoas lidam menos com a frustração. Tem pessoas que, eu lido com qualquer dificuldade, mas se alguém, por exemplo, vou pegar um exemplo, mas eu combinar comigo e não chegar na hora certa, isso não aguento, né? Ou eu lido com muita coisa, mas fome eu não suporto. Então, não tem pontos dentro de si que são menos toleráveis, né? Porque N questões, né? Mas a irritação tem a ver justamente com decepção, com frustração, com incômodos e assim por diante. Né? Ah, entendi. Obrigada. Obrigada, professor. Ok. Gente, eu tenho que sair porque tem outro grupo agora. Tá muito bom o tema, né? Mas aqui já deu para dar uma ideia, né, do nosso de Já ajudou questões muito, importantes em relação, já ajudou tá? muito, Gelson, para a gente entender as nossas raivas e sair dela. Isso aí, isso que é importante, né, Maria? Tá certo, obrigada, muito Tá bom. obrigada, Um gratidão, bom abraço estudo para lá você. e até o Tá próximo. bom, obrigado. Tá bom, Tchau, até. até. Tchau.